Todos temos história, é o assunto da nossa aula de história que você vai utilizar o livro didático nas páginas 28 e 29. Logo na página 28 nós temos aqui, o escritor Fernando Sabino compartilhou no livro O Menino no Espelho, publicado em 1982, algumas aventuras de quando ele era criança. Conheça algumas delas. Então, vá imaginando, ele está contando algo que aconteceu quando era criança. Quando chovia no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do teto ensopando as salas, os quartos. Seguia-se um corre-corre, todo mundo levando e trazendo balde, bacia, panela, penique, o que mais houvesse para parar a água que caía. Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão e me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia. E você tem uma imagem aí, chuva pingando muito dentro de casa e todos os objetos que ele contou. Agora, na sua opinião, lembranças como essa ajudam a contar a história de alguém? Por quê? Você acredita que essas histórias ajudam a contar a história de alguém? É importante que você valorize essas memórias que você tem, que até você colocou na sua linha do tempo, porque são esses fatos simples que nos ajudam a resgatar sentimentos, atividades, experiências que nós tivemos no passado. É tudo isso que ajuda a construir a sua história, mesmo fatos simples assim. Não precisa de grandes coisas. E é interessante que toda vez que a gente está rememorando, relembrando alguma coisa que aconteceu no passado, pode ser triste ou pode ser um momento feliz, nós estamos dando novo significado. Ou seja, se aconteceu no passado, naquela situação muito feliz ou muito triste, eu sentia e pensava de uma forma. Já passando os anos que a gente tem outra cabeça, nós vemos as coisas de outra forma, nós vamos passando a dar outros significados para tudo isso. Porque aqui, conforme o escritor Fernando Sabino compartilhou conosco, ele se lembra com saudade e com alegria dessa pequena situação que acontecia na rotina. Isso tudo é porque todos nós fazemos parte da história e nós fazemos a história. Todos. Então, os objetos que nós temos, algumas festas que nós participamos em comunidade, em família, tudo isso são coisas que ajudam a construir a história. É aquilo que faz com que tenhamos algumas experiências e histórias para contar. E aqui na nossa proposta, você está sendo convidado a relembrar alguma lembrança da sua vida, de algo que aconteceu que te deixou muito feliz, o que foi e por quê. Então pense você na sua própria história, se você tem algo vivido em família, que aconteceu que te deixou muito feliz. Como foi? Tente relembrar a cena. São essas experiências que nos ajudam a construir a nossa identidade, quem nós somos. Na página 29, você pode acompanhar a leitura. Você tem história. Todos nós temos. Tudo que você anotou na sua linha do tempo faz parte da sua história. Ela também pode ser contada por meio de documentos históricos, como fotos, vídeos, roupas, brinquedos, entre outros. Há ainda documentos oficiais, como a carteira de identidade que você já conhece e a certidão de nascimento. Veja bem, como é que nós sabemos há quantos anos aconteceu algum fato histórico, os costumes de outras épocas? Será que as pessoas se vestiam como nós nos vestimos hoje? Não é só uma questão de moda. Momentos da história. Será que a nossa língua, as pessoas falavam dessa forma que nós falamos hoje? As brincadeiras, há muito tempo atrás, eram as mesmas brincadeiras? Você mesmo já viu que não. As brincadeiras eram diferentes, embora algumas ainda permaneçam até hoje. Mas tudo que a gente sabe do passado é através de documentos históricos,
que são escrituras, como os próprios livros sagrados. As escrituras são documentos históricos. Roupas de determinadas épocas. Lembram-se, já viram que são encontrados ossos de dinossauros de milhões de anos atrás? Como isso é possível? Fazendo estudo desse material que ficou aí debaixo da terra por muito tempo. Através de estudos dá para saber. Isso acaba sendo algo que nos ajuda a compreender um tempo e a história que nós temos, tá? Isso eu tô falando de uma maneira geral. Agora nós aqui, cada um de nós tem algo do seu passado que nos ajuda a relembrar. Um documento histórico, esses oficiais que a professora está falando, são esses que são guardados em museus, que existem nas cidades. Agora, os seus que remetem à sua história, pode ser um brinquedo de quando você era bem criança. Eu, por exemplo, tenho um brinquedo de quando eu tinha 4 anos de idade. Ele tem muito tempo, então ele relembra uma época da minha história. Existem roupas que às vezes as pessoas guardam de quando era, lá de quando fez o seu batismo. E por fim, fotografias. Tem pessoas que têm fotografias de época que as fotografias não eram coloridas, eram em preto e branco. Enfim, algumas coisas vão se tornando documentos históricos ou documentos oficiais, que é aqueles que são reconhecidos pelos governos. Então vocês têm aqui uma certidão de nascimento. Observe sua certidão de nascimento. Ela pode se tornar um documento histórico de uma pessoa que viveu nos anos 2020 e vai lá, no ano de 2200, alguém recupera alguns documentos nossos dessa época. Eles vão tentar resgatar tudo aquilo que nós construímos no nosso tempo, na nossa história. Então, é muito importante rememorar, ressignificar, relembrar o que nós já construímos de história e, inclusive, se abrir para conhecer a história social, a história da vida da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. E é através de documentos oficiais, documentos históricos, que a gente consegue saber como eram as coisas no passado, por que elas chegaram a ser como nós estamos no presente e quem sabe projetar como será o futuro. Então aqui você vai realizar a atividade da página 29, que nada mais é do que você observar na sua certidão de nascimento quais nomes que aparecem nessa certidão, quais informações tem nela, por que é considerado um documento. Olhe lá, o RG, o CPF, que tipo de informações vem? Isso faz parte da cidadania, você ser reconhecido como um cidadão, como uma pessoa que nasceu num determinado dia, num lugar, numa hora, que tem seus direitos e tem seus deveres. Enfim, um cidadão. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.